Olá pessoal, meu nome é Érica. Eu perdi 20 quilos recentemente e eu vim falar para vocês algumas coisas que talvez vocês não saibam dentro do período de emagrecimento. Eu fiz uma listinha aqui para poder me ajudar, né, a lembrar tudo que eu tenho que falar. A maioria das pessoas hoje em dia tá um pouco acima do peso ou tá dentro do grau de obesidade 1, 2, excesso de peso ou o que seja. E na maioria das vezes as pessoas decidem, né, começar o processo de emagrecimento. Só que tem algumas coisas que talvez quem comece ou você que está começando agora não saiba. E eu tô aqui para dar meio que um balde de água fria ou não, dependendo do seu ponto de vista, sobre isso. O primeiro é que vai ser difícil, você vai sentir fome. E não é fome realmente. Nas 3 primeiras semanas, eu acho, dentro do primeiro mês, eu sentia fome da minha barriga roncar, de eu querer pizza, hambúrguer, cachorro quente, pastel ou qualquer coisa de gordice. Era um processo bem dolorido, sabe? É um processo bem dolorido. E muitas pessoas podem falar que é fome emocional, ou é ansiedade, ou é vontade. Mas, gente, a minha barriga roncava. Então, assim, provavelmente, se você é como eu, tinha o hábito de comer muita besteira, você vai sentir essa fome, a barriga roncava. Então, fica preparado com relação a isso. Mesmo que você coma o tempo todo saudável, você eventualmente vai sentir fome. A segunda coisa é sobre o açúcar. Uma coisa que muitas pessoas falam, né, no processo de emagrecimento é você tirar o açúcar. E realmente faz muito bem para a saúde você tirar o açúcar. Tem vários benefícios e o açúcar ele é extremamente viciante. Mas o que ninguém te conta é que você vai sofrer no mínimo 3 dias de dor de cabeça. A maioria das pessoas sente o problema de abstinência do açúcar quando decide cortar o açúcar. Ele te dá exatamente o mesmo sintoma de abstinência. Te dá dor de cabeça, te dá irritabilidade e várias outras coisas que a abstinência. Pausa para isso. Acabou? Posso? Obrigada. E o açúcar é extremamente viciante e dá abstinência. Então, as pessoas que estão decidindo trocar o açúcar, eu aconselho a ir trocando aos poucos. Troca pelo demerara, vai trocando por coisas, por açúcares melhores, que são mais saudáveis de certa forma, tá? Os alimentos, eles incham. Mesmo que o alimento possa parecer saudável, às vezes no seu organismo ele vai inchar. Por exemplo, eu com carne vermelha eu incho muito fácil. E tem alguns alimentos que mesmo que estejam dentro da sua dieta, vão te fazer inchar. E você tem que ir se adaptando. Você tem que ver o que você sente com aquele alimento, como você tá durante o dia, depois que você consome, o que você sente no dia seguinte, né? Vai experimentando. Você tem uma descoberta com o seu corpo a partir desse momento, com os alimentos que você está consumindo, o que eles reagem, da forma que eles reagem no seu organismo. E isso é diferente para cada pessoa. Então, tem alimentos que incham, sim, mesmo sendo saudáveis. Outra coisa que dizem muito, mas que nunca aconteceu comigo, que depois de um certo tempo você começa a gostar de exercício. Eu tô esperando esse momento até hoje. Eu não gosto de exercício, nunca gostei e eu acho que eu nunca vou gostar, sinceramente. E
Eu espero que isso não se aplique a todas as pessoas. Tem realmente pessoas que falam assim, nossa, eu comecei a fazer exercício depois de um tempo, eu adorei, eu não consigo viver sem, é excelente. Exercício é excelente para a saúde, para o seu coração, para os seus músculos, para a queima de gordura. Só que exercício não é tudo. A alimentação é basicamente 80% da sua dieta. Exercício é aquele maisinho que você faz para poder te ajudar em algumas coisas, em acelerar um pouco mais o processo do seu emagrecimento. Mas ele não é tudo. Então, assim, não ache que você está fazendo exercício, você está queimando um hambúrguer, porque você não tá. Você está queimando uma batata frita, porque você não tá. Para vocês terem noção, um jump, que é um exercício, eu consideraria um exercício de alta intensidade, eu comecei a fazer em dezembro. E eu, depois de um certo tempo, comprei um relógio que mede, né, esse Galaxy Watch, ele mede as calorias que consome dentro do exercício. E dentro de 30 minutos uma frequência cardíaca alta, fica entre 180, às vezes 190 batimentos por minuto. Eu gasto, em média, 300 calorias dentro de 30 minutos. Imagina, então, 300 calorias dentro de 30 minutos, com uma alta intensidade, né? Não chega perto de, vamos dizer assim, 4 ovos. 4 ovos é mais ou menos os 30 minutos que eu fiquei me matando lá nos exercícios. Então, não se prenda aos exercícios. Você não vai passar. Se você não gosta de exercício, você não vai passar a gostar de exercício, mesmo fazendo. Então, não espere isso. Pelo menos isso não funcionou pra mim. Tô esperando até hoje gostar. Outra coisa é que falam que você vai passar a gostar, que com hábito você vai passar a gostar de legumes e verduras. Também tô esperando isso. Então, se você não tem hábito de consumir legumes e verduras desde pequeno, você sabe, já gosta disso, se esse for o seu caso, beleza, você já gosta. Agora, se não é o seu caso e você nunca experimentou, entendeu, aquilo ali, provavelmente você também não vai passar a gostar. E isso daí, pelo menos eu não passei a gostar. Tem algumas coisas que eu já gostava e aí eu continuo gostando. E tem outras que não desce. Gostar de academia. Fala assim, nossa, eu gosto de ir pra academia, de puxar ferro, de... Gente, não rola. É a mesma coisa dos exercícios. É um hábito que eu não consegui pegar até hoje. É uma realidade que é para poucos. E academia é aquele tipo de coisa que você paga um absurdo, uma fortuna para poder ir 1 hora, quem sabe, na semana, 1 hora por dia, nos dias úteis da semana, né? Porque a realidade da maioria é que as pessoas têm uma vida corrida, tem trabalho, tem faculdade, tem estudo, tem criança, tem filho, tem família, enfim, né? Então, a academia não é uma realidade para muitos. Uma coisa que eu acho legal e que me ajudou até o processo aqui é a imersão. Você procurar pessoas que tenham o mesmo hábito, que tenham os hábitos que você está querendo adquirir, que estão naquela caminhada junto com você, sabe? YouTubers, pessoal do Instagram, Facebook, grupos de ajuda, pessoas que estejam próximas a você, amigos, familiares que estejam dentro de um processo de emagrecimento também. É bem legal porque você consegue estar ali junto, estar imerso dentro daquela realidade que você quer tanto adquirir, sabe? Aquele hábito que você quer obter. E porque, na realidade, né, vamos ser sinceros, a reeducação alimentar é um hábito. Hoje eu tinha o hábito de comer errado. Hoje minha alimentação está bem melhor, né? Tanto que eu consegui perder esses 20 quilos dentro
do período aí de 8 meses mais ou menos que eu fiquei fazendo essa reeducação e o que eu continuo fazendo até hoje, que ainda tenho uma caminhada pela frente. Mas a imersão é uma realidade. Se você não tem o hábito, você não tinha o hábito de fazer o processo de reeducação alimentar, entra numa imersão de pessoas que vão te agregar nisso. Consome aquele conteúdo 24 horas por dia ou o máximo que você puder. Segue pessoas no YouTube, segue pessoas no Instagram, segue pessoas no Facebook, conversa com isso, cria grupo, procura grupo sobre os protocolos que você quer seguir, o que você acha interessante, porque existem tipos de protocolo, existe jejum intermitente, existe low carb, existe dieta cetogênica, existe várias situações, vários contextos que você pode se enquadrar e que podem fazer bem para você, né? Que você pode se encontrar dentro daqueles protocolos e seguir aquilo ali pro resto da vida, né? Então eu acho que a imersão é uma coisa muito bacana para poder fazer, principalmente quem está começando, que está precisando de incentivo, e aquelas pessoas que já estão naquela longa caminhada e que precisam se manter motivados, que também manter a motivação é uma coisa importante. Outra coisa que não te dizem, mas que você vai descobrir, é que se você é como eu, ou era como eu, e que sempre teve o hábito de almoçar em restaurantes, comer bastante fast food, ou pedir comida, ou coisas assim rápidas, fáceis, você infelizmente vai consumir muito ovo. Infelizmente ou felizmente, né? Para as pessoas que gostam ou não de ovo. Eu, no meu caso, eu não sou muito fã de ovo, mas eu me vejo hoje numa realidade que eu preciso consumir pelo menos umas 2 cartelas de ovos por mês. Porque eu tô atualmente trabalhando em casa, eu tô em sistema home office, e a coisa mais fácil que tem é chegar e pegar um ovo e tacar na frigideira, tacar na panela, mexer ou fritar, ou o que for, e tacar pra dentro. Porque eu fico sozinha o dia inteiro, meu marido sai para trabalhar, e aí eu fico aqui com as crianças, essas crianças aqui o dia todo, e eu não tenho obrigação de fazer comida. Então, assim, são raras as vezes que eu realmente fico empolgada para poder fazer um almoço decente. Então, a coisa mais rápida para mim é chegar a cozinhar alguns legumes que eu gosto, que são poucos, né? Inhame, cenoura ou alguma coisa desse tipo, cozinho rapidinho e tá com ovo junto, ou pega só um frango congelado, taca ali, taca sal e tá pronto. Então, assim, ovo vai fazer parte da sua vida, porque é o alimento mais rico e mais fácil de se fazer. Então, se prepare para poder consumir bastante ovos, mesmo você não gostando. Outra realidade que poucas pessoas contam e que é um fato: você vai gastar dinheiro com roupa. Isso é bom e é ruim, né? Porque você vai ter roupas novas no seu armário, mas todas as suas roupas antigas, né, do decorrer do seu período de emagrecimento, você vai perder. Hoje eu me vejo com um armário cheio de roupa larga que eu não consigo usar. Acabo repetindo roupas. Eu peguei as blusas que eram maiores, cortei para poder ficar como se fosse cropped, ou algumas blusas assim um pouco mais larguinhas e tal. E a realidade é que você vai perder muita roupa e vai ter que comprar muita roupa. Então, vai se preparando. Se seu objetivo é perder bastante peso, vai se preparando para poder adquirir um guarda-roupa novo. Isso pode ser empolgante ou pode ser um pouco assustador, né? Porque financeiramente falando, não é muito agradável, né? E outra coisa que eu acho que ninguém sabe, para não dizer o contrário, é um conselho que eu acho que por muitas pessoas saberem, por muitas pessoas repetirem, é verdade, sabe? É você não contar que você está de dieta. Não contar que você está numa reeducação alimentar.
muda seus hábitos, sabe? Vai mudando seus hábitos, começa aos poucos. Eu fiz um programa com a Aline Strunks, do Precisava Mudar, que foi em conjunto com a Duda Fernandes, e que foi, assim, uma alavanca, né? Não vou dizer que foi um divisor de águas, porque o divisor de águas começou comigo, sabe? Com coisas que eu percebi que eu precisava mudar. E que realmente chegou num nível que eu estava precisando realmente mudar meus hábitos alimentares, porque dali para frente era só ladeira abaixo. Então, mas o projeto ajudou muito e ele me incentivou muito, sabe? E ele informou, assim, que ela, né, passou pra gente que é interessante você que tem esse péssimo hábito, que não está acostumado com a dieta, que nunca fez dieta, que está começando agora e que tem uns hábitos muito ruins, começa a trocar a qualidade da sua comida. Troca a qualidade e não a quantidade, sabe? Poxa, você come muita farinha branca, troca pela farinha integral. Se consome muito pão, em vez de comer pão normal, consome pão integral, sabe? E aí, aos pouquinhos vai mudando, mas não chega e fala para todo mundo que você está fazendo dieta, porque as cobranças vêm, as pessoas começam a cobrar. E quando você se permite, não vou falar deslize, porque eu acho que não chega a ser um deslize, né? Quando as pessoas estão focadas, quando você sai da dieta, não é um deslize, é uma permissão que você está se dando, né? É uma permissão de, às vezes, estar junto com os amigos, né? Numa pizzaria, ou você está estressado, está em TPM, mulher, poxa, né? Nós mulheres sabemos que existe realmente o processo de TPM, às vezes a gente fica nos períodos que a gente fica insuportável até pra gente. Então, assim, se permitir comer um pouco de doce e voltar, saber voltar. Mas não permita que as pessoas cobrem de você esse processo, né? E eu acho que é importante você estar com você nesse processo, sem se cobrar, sabe? Faz o seu esquema, vê o que é melhor para você. Existem N protocolos que se encaixam de N formas para cada pessoa. Cada pessoa é diferente, cada processo é diferente. Procura pessoas que têm processo parecidos com os seus, hábitos parecidos com os seus, realidades parecidas com a sua. E assim você vai conseguindo. Mas o que eu quero dizer é que o processo não é fácil, é difícil, muito difícil. A dificuldade vem diferente para cada pessoa, para cada realidade, mas não desiste, porque eu consegui e várias pessoas já conseguiram e eu ainda estou aqui tentando chegar. Hoje eu comecei o processo com 95 quilos em dezembro, hoje eu estou com 74, 75, fica variando um pouquinho. Continuo no processo, meu objetivo atual é chegar nos 72, mas tá um pouco mais difícil porque já se passaram 20 quilos desde o início do meu processo, mas eu continuo tentando todo dia, continuo tentando. É você persistir a cada momento, mesmo que haja um deslize em alguma refeição, você se permite em alguma refeição sair da sua dieta, sair do seu hábito, volta e continua, cabeça erguida e continua para frente, que você vai chegar no seu objetivo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu joinha aí, seu like. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, ou se vocês quiserem saber mais sobre o meu processo de emagrecimento, deixa nos comentários. Eu vou estar muito feliz em compartilhar com vocês o meu conhecimento, a minha jornada, que eu tenho muito pra frente ainda. Desculpa estar olhando tipo pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É porque eu sou nova nesse processo. Eu tô olhando pra
pro meu reflexo. Então eu tô assim, gente, será que eu tô bem? Será que eu não tô bem? Como é que eu tô? Enfim. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!